Olá, uma saudação a todo mundo, né? Hoje nós vamos fazer uma videoaula bem curtinha sobre dimensionamento de filtro, parâmetros importantes do tempo necessário para que a nossa torta seja formada, secada e descarregada, e de que maneira que eu consigo fazer testes em laboratórios para poder calibrar, escolher o equipamento mais adequado para a minha operação. Certo? Lembrando que a filtragem é uma etapa de desaguamento final, ela está no final do processo, né? É uma etapa de separação sólido-líquido. O ideal é que a alimentação é uma polpa, né? uma mistura de fase líquida com percentual de sólido ali, acima de 60%. Né? E as saídas é a torta, aquele material nosso agora sólido, com umidade menor do que 15%, então a gente não vai ter um minério puro, um rejeito puro, né, dentro daquele material sólido. Ainda vai ter uma umidade, mas observe que a gente não trabalha mais com polpa, a gente trabalha com material sólido. E o filtrado, né, a parte líquida que sai do... parte líquida que vai sair do filtro. Né? As etapas de um ciclo, né, a gente já vimos várias vezes, não custa relembrar, é a formação da torta, secagem da torta, né, a descarga. O que é a formação da torta? As partículas sólidas da nossa polpa, elas têm que se depositar no nosso meio filtrante. Na secagem da torta, a água, a umidade daquela torta, ou um licor, uma solução ali presente, vai ter que percolar aquela torta e sair do outro lado do nosso meio filtrante. Né? E a gente tem a descarga da torta. É interessante ter essa descarga que a gente consegue trabalhar com processos contínuos e assim ganhar produtividade. A torta normalmente ela é quebrada, né, e sai por correia transportadora. E o filtrado, dependendo do equipamento, ele pode sair por transbordo, né, ou igual a gente viu aqueles filtros de câmera, filtro a disco também, que eu consigo succionar esse filtrado com o vácuo e com estação de bombeamento eu poder encaminhar isso aí para outros lugares. Tá certo? Uma característica, né, que às vezes é utilizada, uma etapa adicional, é o pré-coat. Quando que eu vou usar o pré-coat? O pré-coat nada mais é do que eu revestir o meu meio filtrante com material mais grosseiro, para facilitar a vazão de filtrado. Né? A gente falou bastante em vazão de filtrado nas últimas aulas. Então, isso é importante. Quando a minha polpa ela vem com sólido de granometria muito fina, já vimos que isso atrapalha a permeabilidade, então eu teria a formação de uma torta ali ou muito úmida, ou eu exageraria um vácuo muito forte para poder fazer com que minha vazão de filtrado seja suficiente. Né? Em alguns outros casos também, a gente pode lembrar lá do espessador. O seu espessador ele é usado para fazer o espessado, mas a gente tinha também os clarificadores, que eu tinha interesse na fase líquida. Também na indústria química, na indústria metalúrgica, em que a fase líquida ela pode ter algum reagente de interesse. Né? Eu posso fazer o pré-coat para facilitar o escoamento, para eu ter um controle de limpidez do meu filtrado com o mínimo de sólido possível, né? Que eu vou aproveitar aquele licor, vou aproveitar aquela solução do processo. E agora eu já mudo um pouquinho o meu esquema. Né? Se para a filtragem tradicional, que o nosso interesse era a formação de uma torta com o menor teor de umidade possível, nesse tipo de filtragem que é destinada à recuperação de um licor limpo, né, a gente vai poder inclusive trabalhar com polpas mais diluídas para facilitar a permeabilidade, para facilitar com que o meu filtrado ele saia da maneira mais limpa possível. Né? Para o nosso interesse, né, que basicamente é produção de concentrado, né, que é a secagem desse concentrado posteriormente, né, que é a produção desse material sólido para ser carregado no forno, para ser vendido, etc. Né, e já não vou trabalhar com polpas diluídas, né, a gente trabalha com aquele fator de sólidos acima de 60%.
deposição de rejeito, a mesma coisa, né? Então, só no caso de uma recuperação de licor que a gente pode alterar um pouco a maneira que eu enxergo a filtragem e conseguir esse líquido mais puro, com menos sólido possível, também fazendo pré-coat, né? Ah, mas como que eu faço esse pré-coat? Se o meu material for por batelada, é fácil. Eu revisto o meu meio filtrante com um material mais grosseiro, né? Pode ser até um material artificial, um material que não tem nada a ver com o meu minério, né? Ou ainda, eu misturo na minha alimentação e antes de eu entrar com a minha polpa de trabalho, eu entro com adição de uma polpa com material grosseiro para fazer o primeiro revestimento do meu meio filtrante com essas partículas maiores, que vão facilitar o escoamento. Tá certo? Alguns autores discutem qual que é o tempo mínimo necessário para cada etapa. Observa aqui que a gente não está preocupado se esses tempos eles vão fechar em 100%. Eu sei que do tempo que eu vou destinar para o meu ciclo, né? O que é o ciclo? O tempo total para que as nossas etapas de formação, secagem, né, e descarga da polpa aconteçam, né? Então, para o filtro de tambor, convencionou-se utilizar uma referência. Olha, 25% do ciclo tem que ser destinado à formação, né? Se eu fizer um estudo em cima do tempo de secagem, eu tenho que garantir que 50% do meu ciclo é destinado à minha secagem, né? A gente ainda vai ver na aula de hoje que muitas vezes a gente consegue estudar a formação e também consegue estudar a secagem. A sopragem é aquela etapa final que a gente viu de descarga, né? Muitas vezes eu corto o vácuo e inverto o sentido do meu ar, né? Eu sopro ali para liberar a torta do meio filtrante. Aí a gente faz o nosso sopro. No filtro de tambor, a gente tem esses valores. Quando eu passo para o filtro de disco, né, a gente foca principalmente na formação e na secagem. Então, 33%, né, um terço do meu ciclo vai ser destinado à secagem, à formação, desculpa, 40% do ciclo destinado à secagem da torta, tá certo? Quando eu trabalho com filtros planos, já muda um pouquinho, né? Eu já penso assim, olha, minha secagem da torta, ela vai ter que garantir pelo menos 75% do ciclo para essa secagem e o restante vai ser alimentação e descarga. Se eu tenho somente, por exemplo, informação da formação da torta, né, que é aquele primeiro momento em que os meus sólidos eles depositam no meio filtrante. Então eu consigo imaginar qual que é o meu tamanho do ciclo, né, sabendo, olha, parte do meu ciclo é formação. Se eu tenho o tempo da formação, eu consigo imaginar qual que é o meu tempo total do ciclo, né, com apenas uma regra de 3 simples. Ah, mas e se meu ciclo ele for maior? O que significa? Significa que o restante do tempo, né, que eu tenho no meu ciclo, eu vou destinar a etapa de secagem, vou destinar a parte de alimentação, vou destinar a parte também de descarga. Se eu tenho informação tanto de secagem quanto de formação da torta, então eu posso muitas vezes no mesmo ensaio ter dois valores de ciclo diferentes, um baseado no tempo de formação, outro baseado no tempo de secagem. Qual que a gente vai usar? A gente vai usar a referência que me dê um maior valor de ciclo, que a gente garante que todas as condições estão aceitas, né? Porque se eu pegar um ciclo menor, um tempo menor de filtragem, pode ser que eu não garante que as minhas etapas dentro do meu ciclo de secagem elas tenham tempo suficiente para acontecer. Então, sempre que eu tiver duas maneiras de encontrar o ciclo, eu vou optar pela maneira que me dê um tempo maior do ciclo, que aí eu tenho essa segurança, né? Vamos fazer alguns exemplos. Então, imagine que um filtro de tambor, né, eu formo uma torta satisfatória em 1 minuto e 45. Fiz um teste no laboratório, fiz um teste em folha, e achei esse tempo de 1 minuto e 45. Qual que é o meu tempo do ciclo? Né? Primeiro a gente vamos padronizar isso aqui. Vamos colocar tudo em segundo, tudo em minuto. Né? Então, o nosso tempo de formação
né? Formam uma torta, ali saiu junto. Meu tempo de formação da torta, ele é 60 mais 45, vai me dar 105 segundos. Estou fazendo uma análise para um filtro de tambor. O que significa esse filtro de tambor? Aquele filtro que a gente viu, que ele mergulha a torta numa bacia de... mergulha o tambor numa bacia de polpa, a torta ela é formada na superfície do tambor e é descarregada do outro lado. Entre a minha alimentação, formação de torta, e o tempo de descarga, eu vou ter a secagem. Então, eu tenho que garantir que meu tempo de secagem também seja adequado. A gente viu lá que para um filtro de tambor, eu tenho o meu ciclo total, Vou imaginar aqui o ciclo. Eu vou ter a alimentação, formação da torta, a secagem da torta e a descarga da torta, Imaginando que o meu tambor está girando nesse sentido. Olha, eu sei que para um filtro de tambor, a minha formação de torta ela representa 25% do tempo total. Então, qual que seria o meu tempo do ciclo? É simples, Meu tempo do ciclo, ele vai ser o nosso 105 segundos, dividido por 0,25. Então, isso me daria 420 segundos. Certo? Mas a gente tinha lá. Se eu tenho o tempo do meu ciclo, eu consigo estimar, por exemplo, qual que é o meu tempo de secagem. Meu tempo de secagem ele era 50% do ciclo total. Então, se é 50% de 420, Uma coisa de 0,5 vezes 420, isso me daria 210 segundos de secagem. A gente ainda lá o tempo de sopro, O tempo para descarga. O tempo para esse sopro ele era 33% do meu ciclo, Então ele me dava 138,6, Mais ou menos ali uns 140 segundos. Então observa, pela uma informação de ensaio de laboratório, que eu consegui determinar o meu tempo de formação, eu consigo imaginar qual que vai ser o meu tempo para cada etapa. Observe que aqui eu estou imaginando tudo ideal, Eu imagino que o meu tambor ele funciona, a torta ela sai da alimentação, já começa a formar, ela seca e descarrega, Normalmente eu adiciono tempos de parada entre uma região e outra, Se a minha descarga ela é por sopro, a gente sabe que o meu vácuo que eu estou atuando, a maioria dos filtros que a gente estudou são filtros contínuos a vácuo, eu vou ter que cortar o vácuo para poder fazer o sopro. Então, esses tempos aqui eles são estimativos iniciais. Se eu vou pensar qual vai ser meu tempo real do processo, vai ser algo acima de 420. Se eu tentar fazer que esse tambor ele rode aqui com uma rotação com um período de rotação de 420 segundos, pode ser que seja insuficiente. A gente estava trabalhando com um caso limite. Então, outra informação que é interessante também seria a rotação do tambor. Como que a gente calcula? Qual que é a rotação do tambor? Qual que é a velocidade que ele vai imprimir aqui para cumprir uma volta completa? Olha, se eu tenho meu tempo de ciclo aqui de 420 segundos, se eu passar isso para minutos,
vai me dar aproximadamente 7 minutos. Então, o meu tambor ele tem que dar uma volta em 7 minutos. Então, isso equivale que a minha rotação do tambor é 0,142 RPM. A rotação do tambor, né, a velocidade de rotação do tambor, nada mais é do que 1 sobre o meu período, né? 1 sobre o meu tempo de um ciclo, tá certo? Certo? Aqui eu vou consertar na hora de postar a apresentação para vocês. Eu vou postar sem as anotações também, que aí vocês podem refazendo as contas, né, para treinar. Agora você imagina um filtro de disco. Né? Qual que é o tempo do meu ciclo? Se eu sei que meu tempo de formação, fiz em laboratório, deu 20 segundos. Né? Ah, por que 20 segundos? Eu usei uma folha pequenininha, usei um disco pequenininho, só um pouquinho de massa, só para ter uma referência. Depois a gente vai ver como que a gente extrapola isso. Né? Tempo de secagem, 60 segundos. E aí, se eu usar o tempo de formação, eu tenho um valor de ciclo. Se eu usar o tempo de secagem, eu tenho outro valor de ciclo. Né? São dois dados de ensaios. São dois dados que vão me dar uma torta adequada. Torta adequada para a gente vai ser uma espessura suficiente, né? Um tamanho de torta, um peso de torta adequado e principalmente a umidade adequada dessa torta. Né? Então a gente já tem uma ideia, olha, a secagem ela é crucial para garantir a umidade da torta. Tá certo? Então se eu imaginar, agora eu tenho um filtro de disco, né? O meu tempo de formação num filtro de disco, ele é 33% do total. Meu tempo de secagem, ele é 40% do ciclo. Então, se eu analisasse aqui, tempo de ciclo usando a formação. Meu tempo de ciclo seria 20 segundos dividido por 0,33. Me daria 60 segundos. Olha, 60 segundos é o suficiente para eu formar, secar, descarregar. Né? Se eu considerar tudo, eu vou ter que alimentar, vou ter que formar, vou ter que secar, vou ter que descarregar. Posso ter um tempo morto ali entre as etapas, então são só estimativas iniciais. Se eu utilizar tempo de secagem de referência, eu tenho que o meu tempo do ciclo ele é 60 dividido por 0,4. Né? Que me daria 150 segundos. Qual dos dois que é mais garantido? Né? Quanto maior for o meu período do ciclo, né? Menor vai ser a rotação do disco. Então, eu vou garantir que todas aquelas etapas sejam concluídas. Né? Estou na dúvida. Não lembro da teoria. O que a gente pode guardar para fazer exercício mais rápido? Se eu tenho duas referências de tempo, eu vou usar a maior. Tá certo? Então, qual que é o ciclo? Meu ciclo é de 120 segundos. Né? O que acontece nesse ciclo? Olha, eu tenho a secagem ali. Em 60 segundos. Poderia calcular que meu tempo de formação
poderia recalcular ele como sendo 50 segundos, né? Que é um terço disso aqui. Mas o meu teste ele já informou que eu preciso só de 20. Tá certo? Olha só. A gente tem que saber qual que é o mínimo. A gente trabalha com os extremos para não perder. Mas eu sei que se minha formação é 20, então todo o resto, que vai ser alimentação, descarga, e o tempo morto entre as etapas, isso aqui me daria 70 segundos. 70 mais 20, mas é 100 segundos. Qual que é a minha rotação do filtro? Eu sei que o meu período, né? Tempo maiúsculo, é 2,5 minutos. Então, minha rotação vai me dar 0,4 RPM. Certo? Esse é o tempo necessário para formar aquela torta secando de maneira adequada. Ah, mas espera aí, professor, eu não entendi. Mas aqui não está falando que o tempo era 20, depois só que se eu usasse 33% do tempo total ia dar 50. Como é que ficou essa história? Olha, a gente vai confiar na informação que a gente tem. Normalmente a gente não tem nos ensaios todas essas informações de formação, de secagem, de descarga, etc. Então eu vou usar a que eu tenho. Normalmente a de formação ela é mais fácil de conseguir, né? Porque eu vou escolher, por exemplo, o tempo de formação de uma torta de 10 quilos, o tempo de formação de uma torta de 10% de umidade final, né? Então eu vou calibrando o meu equipamento para calcular essa taxa de formação. Como que isso é feito? Olha só, uma maneira bem simples. Eu tenho aqui uma suspensão, né? Nada mais é do que o nome para polpa. Coloco aqui um meio filtrante. Faço um ensaio padronizado, então todos os meus dados vão ter as mesmas referências. Por exemplo, a área desse meio filtrante é uma constante que eu conheço. Mergulho o meu meio filtrante nessa suspensão aqui que está agitado. Faço um vácuo aqui no meu funil e eu consigo formar a torta. Aqui. O meu vácuo ele vai ser responsável para que puxe as partículas de sólido para ficar no meu meio filtrante. A gente lembra lá, a primeira etapa da filtragem é a adesão das partículas de sólido no meio filtrante. Acabou a filtragem? Não, eu não quero só formar a torta. Eu quero formar uma torta e essa torta seca. Aí eu posso virar aqui a minha montagem. Também ligo no vácuo aqui. Agora, daquela torta que foi formada, eu vou continuando exercendo o vácuo ali, né? Da equação de Darcy a gente sabe. Se eu tenho uma diferença de pressão, eu vou ter um fluxo ali do meu filtrado e eu vou continuar aqui até secar aquela torta, né? Qual que vai ser a minha umidade da torta? Eu peso ela encerrada essa operação, encerrado o tempo que eu julguei suficiente, né? Eu consigo controlar aqui pela espessura da torta final. E levo na estufa, tira a água que ficou armazenada ali, pesa a minha torta seca, né? Então, do teste, eu tenho o tempo de formação de torta, que é aquela primeira etapa, né? Por exemplo, naquela montagem com o meu funil de cabeça para baixo, vou ter adesão das partículas no meu meio filtrante, né? Alguns dados, tem o peso da torta seca para diferentes espessuras, eu controlo pelo meu vácuo aqui a espessura, eu controlo pelo meu tempo que eu deixei disponível aqui para formar a minha torta inicial. A espessura final, eu faço todas essas medidas, né? Sempre considerando a área do filtro, né?
Se eu tenho a torta seca na estufa e eu tenho também o peso da torta antes de eu levar a estufa, eu consigo calcular qual que é a umidade da torta que o meu sistema de formação de torta e secagem de torta conseguiu entregar. Então, assim eu consigo calcular, por exemplo, qual que é a área necessária para eu processar determinada massa de torta, né? No final, o que eu quero? O que eu quero que o filtro entregue para a gente? Né? Determinada massa de torta, num determinado tempo, com determinada umidade. Todos os parâmetros de processo. Quanto mais seca for a torta, melhor. Menos energia eu vou gastar na secagem depois, né? Aquela secagem, calcinação, que eu comentei com vocês vão ver mais para frente. Cinética de secagem, etc. Né? E não ferrosa os dois. Mas eu quero ali eliminar o máximo de água possível. Né? Então eu consigo imaginar. Se eu tenho um filtro de disco, né? Então, fiz o teste, né? Fiz um teste de bancada e quero levar os meus testes de bancada, nesse teste conhecido como teste de folha, para um filtro real, um filtro de disco real. Né? Então eu tenho a formação da torta, que é 0,90, né? Minutos. Né? Por exemplo. Qual que é o meu tempo de ciclo? Olha, se é filtro de disco, né? A gente sabe que o tempo do ciclo, a gente faz rapidinho. Tempo do ciclo vai ser 0,89 dividido por 0,33, né? Tempo de formação. Isso me dá mais ou menos 2,67 minutos. Vamos colocar 2,7. Qual que é o meu tempo de secagem, por exemplo? Olha, já defini o meu tempo do ciclo, meu tempo de secagem da torta, se eu quiser calcular, é 40% do quilo. Então é 2,7 vezes 0,4. Vai me dar 1,08 minutos. Posso calcular aqui, eu também poderia determinar pela segunda etapa do meu teste de folha, né? Aqui eu tenho a formação da torta, aqui eu tenho a minha secagem da torta. Né? Das duas maneiras eu tenho. Então, vamos trabalhar só com a formação, que a gente já fecha mais fácil. Peguei essa torta, pesei, olhei aqui qual que é a minha área do filtro, né? Dividi o peso da torta pela área do filtro, né? Por exemplo, 3,6 libras, esse valor aqui eu peguei do livro, né? Já converti para a gente em quilo por metro quadrado, que fica mais fácil da gente trabalhar, né? Então, eu tenho 85,64 kg por metro quadrado. Então, nesse ciclo de 2,7 minutos, eu consigo produzir para cada metro quadrado 85,64 quilos de torta. Tá certo? Então, lembra lá, falei, qual que era a nossa taxa unitária de filtragem, né? Eu pegava o meu valor que a minha torta ela consegue produzir em relação à minha folha, né? Aqui já está com a área da folha, né? Qual que é a minha taxa unitária de filtragem? Vai ser lá o nosso 85,64 quilos por metro quadrado, dividido pelo tempo, né? Mas normalmente a gente vai dar isso em horas, né? Porque a gente falava lá sempre em horas, né?
Como que a gente faz isso? Não tem problema. Primeiro a gente coloca a informação que a gente tem, né? Vamos dividir aqui 2,7 minutos. Depois a gente converte isso para hora. Como que eu converto isso para hora? Olha, eu sei que 60 minutos tem 1 hora. Né? Não sei quantas horas tem 1 minuto, mas eu sei que 60 minutos tem 1 hora. Né? Serve aqui. Então, quando eu divido isso aqui, vai me dar minha taxa unitária de filtragem, que é 85,64 vezes 60, dividido por 2,7. Isso vai me dar 1903,1 quilos por metro quadrado por hora, né? Ou então pode aparecer assim, quilos por metro quadrado por hora, né? Às vezes aparece assim também, né? Ah, mas qual que era a nossa pergunta mesmo? Qual que é a área destinada para filtragem? Como que eu calculo a área destinada para filtragem num equipamento real? No expressador lá a gente não tinha que multiplicar para aquele 1.3 lá, um fator de escala. Nesse caso aqui, ó, a gente pode chamar de RF, né? Só para não confundir, de razão de filtragem. Vai ser o valor que a gente calculou multiplicado por 0,8. Né? Isso é uma característica de processos, isso é uma característica do modelamento. Quando eu vou transmitir os meus dados da bancada para o real, no nosso caso aqui a minha bancada ela me dá um dado um pouco acima. Né? Então qual que seria o meu RF? Seria 19,03,1 vezes 0,8, certo? Então, não vamos deixar de esquecer desse 0,8. Aí já cai para 1530, né? 1522, vamos colocar o valor certo. Então, se eu tenho a minha razão de filtragem de um equipamento real, né? Se eu quiser determinar a minha área, né? Minha área nada mais vai ser do que a minha massa, né? De alimentação Vou escrever direitinho. A minha área, a minha massa de alimentação
dividido pela minha razão de filtragem, né? Então, se eu tenho uma alimentação, por exemplo, ali, de 100 toneladas por hora de polpa, né? Lembra que aqui que a gente aproxima, né? Usa o jargão da área mesmo, né? Em vez de falar vazão massa, que a gente fala só massa, para quando falar vazão já ser volumétrico. Então, se eu tenho um filtro que vai processar, por exemplo, 100 toneladas hora de material de entrada, né? De massa, né? Vou colocar massa aqui. Então, minha área vai ser 100 toneladas dividido por 1.522,48 quilos por metro quadrado por hora. Aqui tem tonelada por hora, né? Multiplico com 10 a 3 aqui, fica quilo por hora em cima. Quilo por metro quadrado por hora embaixo. Vai cortar quilo por hora por quilo por hora. Me daria uma área de, né, a gente faz 100 mil dividido por 1522,48, né? 65,68 metros quadrados. Essa vai ser uma área necessária para filtrar 100 toneladas. Mas a gente lembra lá que o filtro de disco normalmente não tem um disco só. Eu tenho vários, né? Normalmente eu tenho formação de torta dos dois lados do disco. Então eu vou consultar o meu catálogo, qual tipo de equipamento, qual quantidade de discos, qual o diâmetro de cada disco, que vai me dar uma área dessa aqui, né? Então, por exemplo, se a gente aproximasse aqui por 64, né? 66, para facilitar a conta, né? Então, se cada disco tem a área dos dois lados, né? Eu precisaria de ter uma área total de 33 metros quadrados somando todos os discos, né? Aliás, somando a área de um disco, né? Porque aí eu vou multiplicar por 2, que é os dois lados do disco. Então eu consigo calcular até o diâmetro de cada disco ali e a quantidade de disco que eu vou precisar, né? A gente não precisa fazer essa conta, é só olhar na tabela. Se eu quiser ver qual que é a minha rotação do disco, a rotação é fácil, né? A gente viu lá. A rotação vai ser o tempo do ciclo. 1 dividido por 0,7. 1 dividido por 2,7. Me dá 0,37 RPM. Tá certo? E se o filtro fosse de tambor? O que mudaria? Né? Vamos pensar aqui. Se eu tenho a mesma informação, meu tempo de formação é 0,89, né? Qual mais dado que me foi informado lá? Minha massa, né? Meu peso da torta. Era de 85,64 quilos por metro quadrado, né, de elemento filtrante. E ainda eu falei que eu vou processar, né, meu fator de escala 0,8, né? E a massa de alimentação 100 toneladas por hora, né? O que vai mudar? O passo a passo vai ser o mesmo. A única coisa que muda, né? Vou colocar a unidade aqui para a gente não perder. É que para o tambor
o meu cálculo do ciclo em relação ao tempo de formação é diferente, né? A gente lembra lá para o tambor, olha, vamos ver lá no início. Para o tambor, minha formação era 25% do ciclo, né? Então, se eu mudasse de filtro, a mesma consideração do mesmo ensaio, agora eu vou mudar para um filtro de tambor, vai mudar o meu tempo do ciclo, né? Consequentemente, vai mudar a rotação do tambor, né? Vai mudar minha taxa unitária de filtragem, vai mudar minha razão de filtragem, né? Observe que taxa de unitária de filtragem, razão de filtragem é a mesma coisa, né? Tem o mesmo sentido físico para a gente, tem a mesma explicação teórica. Eu coloquei os dois termos só para a gente chamar de razão de filtragem o valor já do equipamento, né? Depois a gente consegue calcular a área, com a área total a gente volta lá no... Pega um catálogo, né? Pega um livro e consegue ver qual equipamento que vai me dar aquela área que eu preciso. Tá certo? Então esse aqui eu vou deixar de exercício para vocês, né? Aí para a semana que vem também eu vou deixar, né, já adiantando, vou deixar um artigo para vocês lerem que vai resumir um pouco desses testes de folha e também um exercício para calcular a área, tá certo? Então é isso aí. Muito obrigado, vou colocar um fórum lá também, qualquer coisa vocês compartilhem os questionamentos.